Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade aos estudos e vamos tratar do sistema nervoso. As funções do sistema nervoso. Nós sabemos, que ele é constituído por neurônios, ou redes neuronais, e ele tem como funções a percepção do meio e a percepção do corpo, a integração com todos os órgãos e sistemas e o controle, e equilíbrio do corpo. Bom, os neurônios, eles são uma rede que se comunica por meio de substâncias químicas e impulsos elétricos. São também as células que constituem o sistema nervoso e têm a capacidade de receber e transmitir mensagens de milhares de outros neurônios, enviando-as a outras milhares de neurônios. As partes de um neurônio. Agora nós vamos conhecer, então aqui nós temos uma imagem mostrando um exemplo de uma célula nervosa, um neurônio, e ela tem três partes principais. O corpo celular, onde eu encontro o núcleo da célula, o axônio, que é o prolongamento, e os dendritos, que são as ramificações, tá? Então, são as três partes fundamentais de um neurônio. Nós também temos as células da glia. O que seriam isso? Observem aqui, eu tenho a estrutura de um neurônio, certo? E ao longo dele, eu tenho células coadjuvantes, essas células que vão, então, auxiliar, os neurônios na nutrição e suporte, tá? Então, elas fornecem, nutrição e suporte a esses neurônios, formando, então, aí formado pelos astrócitos. Estão observando aqui, Nós temos, então, oligodendrócitos, astrócitos, E elas constituem aí, as redes neurais que a gente chama. Os neurônios também, eles não são ligados como a rede elétrica, embora eles conduzem sinais elétricos, Eles não são grudados. Eles apresentam, entre um neurônio e o outro, onde nós temos as terminações aqui dos dendritos, nós vamos encontrar as chamadas fendas sinápticas, ou as sinapses, onde eu tenho uma fenda pré-sináptica e uma pós-sináptica, Então, e as mensagens serão enviadas pelos chamados neurotransmissores, Então, são sinais químicos aqui, ó. Então, observem, Eu tenho um sinal químico, certo? Que vai transmitir, esse sinal químico para outra fenda, outra célula, um outro dendrito, e fazendo, então, a transmissão dos impulsos nervosos. Uma característica importante também nos neurônios é a constituição da bainha de mielina. Então, ela serve como uma proteção para a transmissão do impulso nervoso ao longo do neurônio, tá? Então, é como se fosse uma capa de proteção. Por exemplo, eu tenho a rede elétrica e para conduzir a eletricidade, tem fios que são encapados, justamente porque vai isolar o sinal elétrico. Bom, as fendas sinápticas, então elas são constituídas pelo espaço entre um neurônio e outro. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando, ó, uma terminação e eu tenho uma ponte sináptica, chamada de sinapse. O impulso nervoso, então ele ocorre com a liberação, Então aqui, ó, eu tenho, a liberação desses neurotransmissores que vão chegar até os neuroreceptores, certo? Então, eu tenho, as estruturas aqui, neurotransmissor e neuroreceptor, ok? Por quê? Porque o impulso nervoso, ele vai, de um neurônio pré-sináptico para um pós-sináptico, certo? E, então, através da sinapse, nós vamos ter, então, a transmissão desses impulsos nervosos. Ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, que é dividido em dois grupos. Sistema nervoso central, SNC,
e Sistema Nervoso Periférico, SNP. Bom, o que constitui o SNC? Compreende os órgãos de comando nervoso do organismo. Então, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Então, o encéfalo fica dentro do crânio, né? Então, nesta região aqui, né, crânioencefálica, e ele promove o equilíbrio e o domínio do movimento dos músculos, né? Então, todo o equilíbrio, né? Aqui nós temos também, né, outras funções importantes, né, como a memória, a inteligência e por aí vai. Mas aqui nós não vamos nos deter a isto. E a medula espinal, que fica dentro da coluna vertebral, né? Então, eu tenho aqui o prolongamento e reúne informações do corpo e leva para o cérebro e vice-versa, né? Bom, a medula espinal, agora, olhando somente para ela, eu tenho, então, na região do encéfalo, né? Voltando aqui, só um pouquinho, porque acho que eu esqueci de enfatizar, né? Então, na região do encéfalo, eu tenho o cérebro e o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Então, essa região forma o encéfalo. Aqui, agora voltando, né? Então, eu tenho medula espinal, que ela é dividida aí, né? Ela se propaga ao longo da coluna vertebral, que já falei, né? Então, aqui, ó, eu tenho, né, os nervos espinais, né, que vão partir aqui, né, da coluna vertebral. Bom, então nós temos 31 pares de nervos medulares que se distribuem, tá, ao longo da medula espinal. Observando aqui, né, então fica bem claro a diferença entre o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Então, o sistema nervoso periférico, né, ele é um prolongamento da medula espinal, onde eu tenho a distribuição aqui, né, dos nervos periféricos, que tem como função levar as informações do encéfalo e da medula para os músculos e órgãos e retornar informações sensoriais para o sistema nervoso central. Então, nós temos, né, nesses nervos periféricos, né, nós temos nervos que são, né, que a gente chama de aferentes e eferentes, né? Então, os que recebem informação do meio, que vão levar para, né, o cérebro, e ele vai retornar com uma ação, né? Então, por isso nós temos, através do sistema nervoso, a atividade muscular, né? A movimentação dos músculos. E o que seriam nervos? São cabos formados por axônios e dendritos, e os gânglios neurais, né? São agrupamentos de corpos celulares de neurônios. Bom, também retirei, né, as informações desta aula, do livro de Ciências da Natureza, né, da coleção Para Viver Juntos, e algumas outras informações aí, principalmente as imagens que eu acessei através do Google Imagens, tá? Então, seria isso para esta aula, né? Espero que tenham compreendido, são bastante informações importantes, né, que nós temos aqui para tratar nesta aula.